Olá, pessoal. Iniciamos mais uma semana com o Ibovespa numa região importante de preço. Fundo de junho do ano passado, região dos 119 mil, região que ele já teve uma reação recentemente, que está sendo testada como um ponto aí de suporte importante. Bem, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficuba, hoje é dia 13 de janeiro, uma segunda-feira. Vamos começar nosso programa, né, Oportunidades da Semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. E vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov, né? Então, falando justamente do Ibovespa, conforme nós comentamos, inclusive já foi chamada a atenção semana passada. Estamos aqui numa região importante, tá? Que é essa região aí de fundo, que ele deixou ali no mês de junho, né, do ano passado, e que está sendo testado agora. Tenho chamado a atenção que é um ponto ali que tem que tomar certo cuidado, né, com relação às vendas, para quem está operando vendido, porque é uma região que ele tende a ter algum tipo de reação, pelo menos um repique, tá? As compras ainda não são muito claras, porque apesar de estar em uma região de fundo anterior, a tendência do gráfico diário ainda é de baixo, tá? Ele segue fazendo topos de fundos descendentes. Recentemente, quando ele tocou nessa mesma região de 119, ele teve um repique, né? Então ele deixou uma mínima aqui próximo do 118.700 e fez uma correção até os 121.800, 121.900, falhou e está voltando para testar fundo, tá? Então vamos lá, é uma região de fundo anterior, é uma região importante ali, tá? Eu acredito que ele pode sim ter um movimento de repique, inclusive hoje ele está tentando segurar no teste do fundo, tá? Se ele realmente permanecer aí acima, né, dessa região de 118.500, não perde o fundo deixado recentemente, ainda poderemos ter um repique, e aí eu vejo que um ponto importante seria ali o 123. 123, inclusive, é uma região que me chama a atenção para as vendas, acreditando aí que ele volta de novo ali para testar fundo e até mesmo podendo perder. Mas também não descarto, né, dele fazer algo parecido com isso. E se fizer este movimento, a ideia é no repique procurar vendas acreditando na continuação da queda do Ibov e perdendo a região dos 119 mil, o Ibovespa começa a abrir alvo aqui na casa dos 112. O único problema é o seguinte, vender agora eu acho um pouco arriscado pelo fato de que se ele não perde essa região, né, você ainda pode ver um repique e você acaba ficando preso numa região de fundo. Ah, quer dizer que ele vai reverter? Não, ele pode simplesmente fazer esse repique e depois mandar para baixo novamente e dar continuidade ali na sua movimentação de queda, tá? Inclusive, no momento é o que eu estou acreditando, que ele faz esse movimento de correção e chega lá no 123 mil, ele bate cabeça. E aí a gente acompanha quando ele volta para testar de novo esse 119, para ver se vai respeitar ou não, tá? Então, cuidado com vendas, está um pouco mais esticado para baixo, está numa região de fundo anterior. Também cuidado com compras, porque o mercado ainda tem tendência de queda, é só olhar o gráfico diário, tá? Então, no momento, eu vejo mais como uma região de observação, tá? Mas por ser uma região de observação, não quer dizer também que não tenham ali aqueles candidatos, né, que estejam em pontos importantes, inclusive daqui a pouco eu vou citar dois. Como o mercado ainda não tem ali claramente para qual lado vai no curtíssimo prazo, então eu separei um candidato de compra e um candidato de venda. Semana passada o candidato de venda foi o que andou mais, né, que foi o gráfico de Alpa 4, a gente falou de Alpargatas, e teve ali um movimento de teste de fundo, acabou retornando. JBS ainda está naquela região, acabou até perdendo um pouquinho ali aquele ponto que eu havia comentado, mas não teve um movimento ali muito forte ali para baixo, né, ainda está numa região que dá para ficar atento ali pensando em compra se o mercado realmente retomar uma movimentação de alta. Então, vou trazer novamente aqui mais dois candidatos, né? Um candidato de compra e um de venda, justamente pela região ali de indefinição ainda do mercado, tá? É uma região de fundos anteriores que sugere uma região de suporte, mas é um mercado que ainda vem numa tendência de queda, o que pode acabar atrapalhando aí para quem está pensando na compra, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá, pessoal, o dólar, mesma situação, também não mudou muito em relação à semana passada, ele não consegue passar para cima dos 6.300, né, dos 6,30, mas também ele não consegue perder aqui a região dos 6, né, recentemente ele fez um movimento de correção, testou esse
paviozinho ali que ele deixou no dia 23 de dezembro no 6.080, né? R$ 6,08. Teve uma reação, tá? Mas assim, tá travadinho aqui, não vejo muita coisa ainda para o dólar. O dólar ainda tem um viés para cima, ainda vejo que pode corrigir um pouco mais até os R$ 6, e ali nos R$ 6 eu vejo um ponto interessante para quem gosta aí da compra do dólar, até mesmo pensando no movimento de swing trade, tá? Então é onde eu ficaria mais atento ali para o dólar. Onde ele está agora, eu não sei se teria muita coisa para ser feita, não. Tomar cuidado, não sei que seja movimento de curtíssimo prazo, né? Day trade, mas o swing trade eu entendo que ele ainda teria um espaço um pouco mais para baixo ali de correção para tentar mandar para cima. Já está tentando respeitar a linha verde, né? Então, para quem acredita que vai para cima, talvez uma entrada ali com posição menor, né? E se ele não voltar para testar e perder, aí completa a posição ali na região dos 6. O que não pode acontecer para o dólar, e aí eu digo para quem está ali com a leitura de compra, né? Para quem está procurando comprar no dólar, é ele perder os R$ 6. Se ele começa a fechar para baixo de R$ 6, aí fica esquisito, tá? Acima de R$ 6 eu ainda vejo a possibilidade, sim, do dólar seguir sua movimentação de alta, ok? Então, é isso daí. Agora sim, vamos aos candidatos, né? O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês é o gráfico de Klabin, KLBN11. Gosto bastante desse gráfico, tá? Se eu pegar aqui o semanal, ele rompeu uma região de topos anteriores e está voltando para testar agora. Inclusive, ele está tentando ali formar um pivôzinho de alta, né? Começa a reagir ali positivamente. O ideal é que ele já comece a segurar por aqui, tá? Não volte muito mais do que isso. Tem o ROC 17 sozinho abaixo de zero, é uma condição de compra. Deixa eu só ver o PVPC. A linha vermelha não veio desafiar o preço, tá? É interessante quando essa linha vermelha está tocando no preço. Deixa eu até ver se ela sobe aqui. Não, ela não vai subir, ela fica lá embaixo. Mas, de qualquer forma, ainda assim, eu considero um ponto importante ali para ficar de olho. Então, região de topo rompido, ROC 17 sozinho abaixo de zero. Se eu pegar toda essa pernada de alta, né? Vamos fazer uma retração também. Está aqui no 50% de retração, então é um ponto importante ali para quem gosta aí da compra, né? Klabin está numa região que chama bastante atenção. O único ponto de observação que eu deixaria para Klabin, quando ele fizer um movimento de repique, eu só tomaria cuidado nesta faixa de preço em vermelho, tá? Vamos lá, supondo que Klabin reaja por aqui, aí eu estou comprado, ele chega por aqui, bate cabeça e aponta para baixo. Este movimento não é um movimento que me agrada muito, porque ele sugere 3 movimentos na queda, e se ele fizer isso, ele pode perder, e aí aquilo que estava interessante passa a já não ficar tão bonito, né? Porque ele perde ali um fundo anterior pelo gráfico diário, e aí começa a desenhar um topo de fundo ali mais baixo no diário. Por outro lado, a gente pode ver algo parecido com isso. Ele voltando para testar essa região, sente a região, testa mais uma vez esse pivôzinho, não perde, depois tenta romper. Ou então ele já vem para romper, corrige, testa essa mesma região que era resistência com suporte e depois dá continuidade ali para cima. Então, assim, gosto de Klabin, considero que está numa região de compra, mas o único ponto ali de observação fica na faixa dos 22,70, tá? Chegou ali, começou a falhar, não quer correr risco, talvez um stop no 0 a 0, uma parcial, pelo menos se você diminui ali o risco da operação. Mas, de qualquer forma, a região atual é uma excelente região ali, na minha opinião, pensando nas compras, vamos ver se Klabin começa a ter uma reação por aí nos próximos dias. Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção, e aí já é um candidato para venda, tá? É o gráfico de Lojas Renner. Vamos lá, Lojas Renner já está um pouco mais esticado na queda. Inclusive, ele está testando aqui um suporte pela mínima 144. Mas a inclinação ela é negativa, né? Você consegue perceber todos os ROCs abaixo de zero, o ROC inclinando para baixo, e repara que ele até começa a desaparecer aqui, a mima inclinando para baixo, e você começa a perceber que ela começa até a desaparecer, ou seja, está abrindo porta para seguir a queda, tá? Como ele vem no movimento aqui do gráfico diário de topos e fundos descendentes, né? Repara que ele vinha na movimentação de alta e consolidou aqui entre os 17,40 e a região dos 15,60. Depois ele perdeu e iniciou uma movimentação de topos e fundos mais baixos. Como ele iniciou uma região de topos e fundos mais baixos, o que eu vou procurar? Cada movimento de repique, a ideia é pensar numa venda acreditando na continuação da queda. É neste movimento que eu estou acreditando para Lojas Renner. Por isso que eu acho um candidato interessante ali para venda, apesar de estar um pouco mais esticado. Eu ficaria atento para que ela não volte para cima desse pivôzinho aqui, ó, para cima dos 13,50. Então, a ideia é que ele não volte para cima de 13,50, daria um stop aí de uns 6,5 mais ou menos. O primeiro alvo é o teste do fundo que ele deixou recentemente, daria ali uns 6,5 também, então daria 1 para 1.
e, eventualmente, pode até voltar para testar esses fundos de junho do ano passado, que aí daria um retorno de 15% se ele for lá para aquela região, tá? Então, assim, gosto de lojas Renner, entendo que é para baixo, já está sentindo aqui na região dos 12, dos 13 reais, né? Não é para voltar para cima de 13,50, se voltar para cima de 13,50 e eu estou comprado, estou vendido, desculpa, eu estoparia, porque aí já começa a ficar esquisita essa movimentação aí de lojas Renner. Então, é a única observação que eu deixaria, mas eu gosto bastante e vejo que a ideia para lojas Renner é que ele faça algo parecido com isso, tá? Dê continuidade na sua movimentação de queda. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal, vamos lá. Ele acabou perdendo aquela primeira região de suporte que nós havíamos comentado, né? Semana passada a gente chamou a atenção, ele tinha fechado abaixo dessa região e ficou esquisito, né? Bem, ele pode buscar até a região dos 660, tá? Então, assim, já começa a se desenhar um fundo, né, e topos mais baixos no gráfico no S&P 500. Então, você consegue perceber aqui, desenhando este movimento. Primeira pernada de queda, repique, marcou um topo mais baixo que o anterior, e agora com esse fundo ele começa a perder esses fundinhos anteriores. Ou seja, o S&P 500 começa a se desenhar para baixo, tá? Então, para quem está comprado no mercado americano, só dá um certo cuidado, porque já começou a ficar um pouco mais esquisita essa movimentação. Tá certo que o S&P 500 tem uma região de suporte que ele está testando no primeiro suporte no 760 e está tentando segurar no dia de hoje. Mas eu acredito que se ele fizer um repique aí até os 850, 860, ele bate cabeça e manda para baixo novamente. Pelo menos é a minha expectativa ali. Vejo possibilidade do S&P 500 testar até a região dos 660, 670. Se eu projetar aqui uma onda 3 para baixo, vou pegar uma projeção aqui de Fibonacci, pegar toda essa primeira pernada, esse repique, o 100%, o 100% ele já chegou, na verdade, né? 100%, o 100% inclusive ele está agora, que é o 790, 800. Então, ele já está aí no 100% de projeção, mas mesmo assim, eu ainda vejo que o S&P 500 pode seguir caindo. Pode ter um repique no curto prazo, pelo fato de ele já estar numa primeira região de suporte, no primeiro alvo pela projeção, mas de qualquer forma, cuidado ainda com compras, porque ainda vejo que ele pode fazer um repique para continuar caindo. Se ele fizer um repique, vem para testar, não perde, depois vem trabalhando acima de um pivôzinho, acima de um topinho que ele venha marcar, aí nos próximos dias, aí ok, eu até vejo uma possibilidade de uma retomada ali na compra, acreditando ali nele, tentando voltar lá para testar os topos. Mas cuidado, porque ainda vejo que o repique, a ideia seria para falhar e depois mandar para baixo novamente, ok? Então, é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo uma excelente semana, né? Bons trades a todos. E semana que vem nós estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.